A aveia, cereal rico em fibras, libera 25–30% do peso do grão como casca, quando processada industrialmente para fins alimentícios, causando impacto ambiental negativo. Este resíduo pode ser utilizado como matéria-prima para a obtenção de xilitol, um monossacarídeo permitido para diabéticos e obesos, além de xilose e arabinose, ambos do mesmo grupo bioquímico. Em um experimento foi avaliado o consumo de xilose e arabinose e a formação de xilitol a partir do fungo Candida guillermondi, além do aumento da quantidade de células desse micro-organismo durante o cultivo em uma solução feita a partir da casca de aveia triturada. Bom, pessoal, vamos tentar aqui entender, né, essa questão, esse gráfico, para a gente responder o que eles estão nos pedindo. Então, a questão está falando que a xilose e a arabinose são consumidos, né? Então, consumo de xilose e arabinose para formação do xilitol, beleza? Pelo fungo aí, Cândida. Então, os dois primeiros, né? Esse xilose e arabinose, eles são reagentes dessa reação aqui, desse processo. Enquanto o xilitol é o produto, concordam? Se você está formando, ele é um produto, ok? Além disso, o enunciado também deixa claro que as três moléculas são do mesmo grupo bioquímico, ou seja, eles são monossacarídeos. Aqui a gente está falando de carboidratos. E aqui é interessante, ó, que são carboidratos permitidos para diabéticos e obesos, ok? Então, a análise do gráfico, ela vai nos mostrar o quê? A gente tem, então, o tempo aqui no eixo X, de 0 a 46 horas. Aqui a gente tem, então, a concentração em grama por litro, tanto de xilose quanto arabinose e xilitol, beleza? E aí eles vão nos mostrando no gráfico qual que é o comportamento de cada um. E aqui a gente ainda tem as células ali, tá bom? A análise do gráfico, então, nos mostra que ao longo do tempo a gente tem uma diminuição na concentração tanto da xilose, que está aqui em vermelhinho, ok? Quanto da arabinose. Apesar da arabinose ser uma taxa um pouco menor, ela ainda está diminuindo, né? Se a gente for olhar aqui, ó, ela começa aqui e vai terminar aqui, beleza? Enquanto a concentração do xilitol, que está aqui, a gente tinha 0 e ela foi aumentando. A mesma coisa das células, não era 0, né? Mas olha o tanto que a gente teve de aumento aqui no nosso gráfico, beleza? Então, o que isso está sugerindo, pessoal? Que o açúcar, ele então é utilizado no metabolismo celular. Então, você aumenta a quantidade desse xilitol, que é esse carboidrato, né? Você consegue usar para formar novas células, beleza? É isso que o gráfico está mostrando. Então, isso significa que a xilose, né, foi consumida ali pelas células desse fungo, é um substrato, então, metabólico que fornece energia para o processo de duplicação celular e formação de novos indivíduos do fungo. Tranquilo? Por isso, a gente tem esse crescimento populacional acentuado ao longo do experimento. Então, o que a questão quer que a gente responda? Que o consumo desses compostos pela Cândida demonstra que as células utilizam principalmente para o quê? Então, a gente falou, elas usam principalmente o xilitol. Para quê? Para aumentar a população delas. Aumentou o número de células. Então, a gente precisa de uma resposta nesse sentido. Vamos lá. Letra A. Síntese de xilitol como hormônio indutor do ciclo celular? Não, né, pessoal? Então, vamos lá. O xilitol não atua como hormônio indutor do ciclo celular. Ele é, sim, um subproduto do metabolismo fúngico. A maioria dos hormônios, no fim das contas, possuem natureza lipídica ou proteica, né? Os carboidratos, como esses monossacarídeos da questão, eles atuam principalmente com função energética, estrutural e não hormônio, tá? Então, não é a nossa resposta. Letra B. Conversão da xilose em aminoácido para síntese proteica? Pessoal, essa está errada porque a xilose não é diretamente convertida em aminoácido, né? Geralmente, esses carboidratos são usados para a produção de energia, sendo a produção de aminoácidos um processo separado. Apenas alguns aminoácidos são sintetizados a partir de conversão de monossacarídeos. Isso não é uma coisa comum, né? Então, e outra, a questão não fala nada disso, a gente não consegue
fazer essa inferência só de analisar aquele gráfico. Letra C, obtenção de energia a partir da xilose para multiplicação celular? É isso aí, né, pessoal? Então, o que a gente tem? A xilose ali está sendo utilizada para o aumento da população, não foi isso que a gente falou? Então, a resposta, letra C. Letra D, produção dos componentes básicos da membrana plasmática a partir da xilose? Gente, essa está errada porque os componentes das membranas plasmáticas normalmente são componentes lipídicos, né? Mais especificamente os fosfolipídios e algumas proteínas de membrana, sejam integrais ou periféricas. A xilose, por ser um monossacarídeo, ela então é utilizada para obtenção de energia, não produção de membrana aí, tá? E letra E, construção de ácidos nucleicos a partir da conversão dos açúcares em nucleotídeos. Gente, essa tá errada porque os ácidos nucleicos são constituídos então desses nucleotídeos aí, né, que eles estão falando, que são monômeros formados por um grupo fosfato, um açúcar pentose e uma base nitrogenada. Os açúcares citados, eles não são utilizados aqui. A gente está falando de monossacarídeos que não tem nada a ver também com ácidos nucleicos, como RNA e DNA. Por isso, nossa resposta mesmo, letra C.